Site SB News ao vivo nessa tarde quente de terça-feira, dia 4. Nós estamos aqui com a equipe da Corsan, estamos com o Matheus Felipe, gerente de operações, e o Giovanni Sonsini, coordenador de relações institucionais, eu ia falar internacionais, já estamos perto da Argentina, né? Nós vamos falar sobre esses problemas que São Borja vem enfrentando, a questão da falta de água, as reclamações que pairam e dominam as redes sociais nos últimos dias, os valores elevados que têm chegado até alguns consumidores, e sobre isso nós vamos buscar esclarecer e tirar as dúvidas da nossa audiência, não só de São Borja, mas quem acompanha na região também. Matheus, prazer falar contigo, obrigado por nos atender, boa tarde. Prazer, Luciano. É importante para a gente aqui da Corsan estar falando com vocês para poder tirar a dúvida da população de São Borja e estamos à disposição aí. Vamos cumprimentar agora, pode passar o microfone ali para o seu Giovanni, que é o coordenador de relações institucionais. Boa tarde, prazer falar com o senhor. Boa tarde, Luciano, aos ouvintes do SB News. Um prazer de nós estarmos aqui para suprir, tirar dúvidas, né, da população samborgense sobre faturas que estão correndo nas redes sociais aí em relação aos valores, né, que procederam esse fato aí. Muito bem, vamos começar contigo, Matheus. Para quem está nos assistindo, a gente está acompanhando o trabalho do pessoal aqui, aproveitamos essa sombra para nós fazer esse bate-papo especial hoje, para tirar essas dúvidas. As reclamações que nós temos, a falta de água constante em São Borja, é um dos pontos que se vê todo dia, falta num lugar, falta no outro. Outra reclamação que a comunidade traz para conhecimento nosso, da imprensa de um modo geral, quando a Corsan vai no lugar e trabalha ali e corta aquela rua, depois do conserto, a situação fica precária muitas das vezes, não fica nem parecido com o que estava antes. Por que acontece isso e como é que a Corsan está trabalhando para resolver? Tá. Vamos a primeira questão, a parte de falta de água. Então, assim, ó, hoje aqui em São Borja, basicamente, assim, tirando alguns episódios que nós temos às vezes, de falta de energia na nossa captação, acho que primeiro até explicar como que funciona o abastecimento aqui de São Borja. Então nós temos uma captação que fica ali no Rio Uruguai, é uma captação grande, com bastante potência instalada, que manda para a nossa estação de tratamento de água, é feito o tratamento ali e dali recalca para distribuir para todo o município. Basicamente assim, manda aqui para os reservatórios, onde nós estamos, aqui é ocorrida a distribuição. Quando tem alguma falta de água maior, é questão de falta de energia prolongada. O que nós estamos fazendo? Então, assim, hoje a gente é meio refém, que nós somos clientes ali da RGE e pode acabar... então, o que nós buscamos fazer para a gente poder não ficar dependente da concessionária de energia, nós adquirimos 2 geradores. Foi lá para, acho que, se não me engano, no meados de novembro, que nós adquirimos 2 geradores. Um para ficar na nossa captação e um para ficar na estação de tratamento de água. Uhum. Desta forma, intervenções maiores, que antes nós ficávamos reféns ali, que faltava energia, o nosso reservatório secava e acabava impactando a população. Então nós compramos geradores, a previsão de entrega são equipamentos grandes, que eu falei, lá na captação principalmente, tem uma potência instalada grande, que na redondeza mesmo aqui nós não temos geradores aqui. Nós temos que trazer, quando é locado, a gente traz lá de Santa Maria, inclusive. Então nós adquirimos, está previsão de chegar no final de março, início de abril, vão estar aqui fixos aqui, um na captação e o outro na estação de tratamento. Então esse tipo de situação nós não vamos mais sofrer, né? As outras faltas de águas que nós podemos ter no município são em virtude de reparos, de vazamento. Então um ponto que é importante, então assim, vazamentos que antigamente, né, então, na antiga Corsan, não era feita uma prática que é de geofonia. O que é a geofonia? Os vazamentos só eram reparados aqueles que afloravam, que apareciam nas ruas, que chegava a reclamação, o pessoal ia lá e executava os vazamentos. Essa parte de geofonia não era uma prática comum de executar a geofonia, que é o quê? Basicamente é um equipamento que a gente coloca, né, o colaborador trabalha na parte noturna, trabalha à noite aqui em São Borja, e ele passa fazendo a varredura, que a gente fala, né? Que ele vai com esse equipamento em cima da rede, que ele amplifica os ruídos, e quando tem algum tipo de vazamento, o nosso técnico consegue captar, e vazamentos estes que, na maioria das vezes, ele não está aflorando, ele está encharcando o solo, está indo, às vezes, para uma drenagem, para uma rede de esgoto. E o que isso pode impactar? Pode gerar uma baixa pressão no entorno ali,
Só que antes não era arrumado. Então a gente aqui nós estamos hoje fazendo esse mapeamento e nós estamos fazendo esses reparos, que acaba gerando um aumento de quantidade de vazamento de equipes nós trabalhando nesse tipo, com esse fim. E naquela região acaba que impacta no abastecimento momentâneo ali. Uhum. Por isso que é muito importante para que os clientes tenham caixa de água nas suas casas, nos seus imóveis. Dessa forma, eles não vão nem sentir o reparo. Os reparos são rápidos, né? Às vezes é um turno, mais ou menos. Se o cliente tivesse uma caixa d'água dimensionada para o abastecimento, ele conseguiria passar tranquilamente, sem sofrer qualquer tipo de interrupção no abastecimento. A outra pergunta era sobre... A outra é sobre quando a Corsan, por exemplo, vai lá, vamos trazer aqui um fato. Foi lá a Corsan e cortou uma parte do asfalto novo. Até aí tudo bem, porque é necessário. Qual é a reclamação? Que a Corsan não arruma como estava, que fica ali até às vezes difícil de cruzar de carro, de moto, ou até mesmo pedestres. Por que isso acontece e qual vai ser a atitude, a ação de vocês a partir disso, para que cortou, fez o reparo, nós precisamos arrumar isso no mínimo parecido com o que estava. Sim, então assim, ó, esse é um assunto também muito importante que nós estamos bastante empenhados para a gente evoluir e melhorar a qualidade da nossa repavimentação. A principal ação que nós estamos tomando para mitigar essa situação é a de internalização dessas equipes. Então hoje todas as equipes que executam esse serviço de repavimentação são terceiras. Então, e aqui na região nós estamos com algumas dificuldades de empresas que consigam nos atender no nível de excelência que nós queremos, né? Então, por conta disso, nós decidimos, né, internalizar essas equipes. Então, nós vamos contratar uma equipe que vai ficar full time aqui em São Borja, né, para poder executar tanto de calçada, ir lá fazer o concretinho ali, o reparo, o asfalto, lajota, para poder nós conseguirmos capacitar, treinar, caso tenha algum tipo de problema, que vão ter problema, vai ter um dia que nós vamos fazer uma repavimentação, vai chover, às vezes a gente faz um vazamento, depois chove, encharca o solo, e acaba que a qualidade vai danificar ali um pouquinho a qualidade ali, mas nós vamos conseguir atuar e melhorando cada dia mais. Então a nossa previsão, até o final de março, a gente está com a equipe internalizada. Uhum. E nós vamos ter, né, já estamos na fase de contratação, locação de veículos. A nossa programação até o final de março está com esse time mobilizado para a gente começar abril ele já atuando com essa equipe. E caso tenha algum local com problema, que não ficou legal, alguma repavimentação, a população pode ter certeza que nós não queremos entregar um padrão que estava pior do que lá. Então a gente pede para procurar os nossos canais de atendimento, tanto aqui na nossa loja, quanto também no nosso 0800, nosso WhatsApp, depois eu posso passar para você colocar na descrição aqui do vídeo aqui também. Procurar, a gente não precisa necessariamente vir até a nossa loja, nosso 0800, nosso WhatsApp oferece a mesma abrangência de serviços e nós vamos lá e pode ter certeza que nós vamos deixar no mínimo como estava antes. Maravilha. Agora, tu até já respondeu, mas eu acho só para quem está entrando agora é importante, porque isso tem gerado bastante assunto nos últimos dias. Teremos um gerador, então, em São Borja, a partir de quando mesmo? Programação é de última semana de março, primeira semana de abril, a programação está chegando esses 2 geradores. E eu já aproveito para emendar, porque essa pergunta vai chegar. A partir desse gerador, isso vai ter um aumento a mais na conta do consumidor? Ele vai ter que pagar um aumento a mais? Como é que vai ser? Não, isso é tudo investimento nosso. Investimento da empresa. Da empresa, para a gente, como eu falei, a gente melhorar cada vez mais a prestação do serviço. Que a população pode ter certeza que nós queremos, no decorrer do tempo, com as lições aprendidas que nós temos, nós não queremos ficar convivendo com problemas. Nós não queremos que chega reclamação do reparo, de falta de energia, que impactou, gerando falta d'água. O que nós queremos, que a gente quer garantir para os nossos clientes aqui, que nós vamos estar cada vez evoluindo, fazendo os investimentos importantes. Outro investimento importante também que eu quero colocar aqui também, que ajuda nessa questão de falta de água, que é o investimento de telemetria que nós fizemos no segundo semestre. Depois eu posso pedir para passar os valores certinhos. Por exemplo, hoje nós conseguimos enxergar aqui em São Borja, em tempo real, nós temos lá em Porto Alegre, nós temos um departamento que chama COI, uma Central de Operações Integradas, que
que tem uma pessoa 24 horas, olha, não só para São Borja, mas aqui para nossa regional, aqui como um todo, acompanhando como estão os níveis dos reservatórios, se a captação teve alguma falha de energia, por exemplo, 3 da manhã, o nosso operador vai conseguir detectar para a gente poder atuar, reduzir o tempo de resposta, para que o nosso cliente nem fique sabendo de nada dos problemas que nós estamos enfrentando. Se teve algum... a gente consegue enxergar também, hoje nós temos 10 data loggers instalados na cidade, que é o que é o data logger? É um equipamento que ele consegue pegar a pressão de água naquele local, naquele exato momento. E a cada 15 minutos informa a gente lá. Ó, vamos supor aqui, ó, na frente da sua casa está lá com 12 MCA, 12 metros de coluna de água, que é uma pressão boa. Aí do nada vai para 4 MCA. Aí nós vamos, a equipe lá do COI, né, que está monitorando lá 24 horas, independente do dia do ano, vai avisar aqui a equipe local. Vai falar, ó, pessoal, lá no endereço tal, deu uma oscilação na pressão. Vamos dar uma olhada em campo. Que a ideia é cada vez mais a gente reduzir esse tempo de resposta para o nosso cliente nem ficar sabendo do nosso problema que a gente está enfrentando, né? Os corres que nós estamos fazendo por aqui. Então é um investimento importante esse de telemetria para poder enxergar em tempo real o sistema, online, né? A gente digitalizar a informação. Acho que era isso. Agora nós vamos falar das contas. Agora nós vamos com o seu Giovanni. Para quem está entrando agora, nós estamos agora, quem falou conosco aqui foi o Matheus Felipe, gerente de operações. O seu Giovanni Sonsini é o coordenador de relações institucionais e ele vai falar para a gente sobre essas questões das contas de água. Muita gente pagava 100, está pagando 300, teve um que pagava 300, está pagando 1.000. Por quê? O que está acontecendo? Luciano, então assim, ó, recém nós estávamos numa reunião lá na prefeitura, e falando com o prefeito, o vice-prefeito e demais secretários, né, cada conta tem que ser analisada. Tá? Tem contas, um exemplo que eles nos passaram lá, refere-se a uma ligação nova de água. A ligação nova de água ela tem o custo da ligação, ela tem um custo para fazer a repavimentação lá na rua, seja asfalto, paralelepípedo ou mesmo ruas de chão, né, que tem o custo, valores diferentes. A calçada, se tem o custo do repave da calçada ou não tiver. Então depende de cada caso. No caso específico lá, a conta foi de R$ 1.049, aonde está descrito ali, todas as faturas, elas têm a descrição dos serviços. Tem que analisar cada conta, é isso aí. Tá? Ali ela está especificando o valor da repavimentação da rua, o valor da repavimentação da calçada e o valor da ligação de água. Ela junta todo, logicamente nessa primeira conta que vem, mas o usuário tem a opção de vir aqui na loja de atendimento e, se for o caso, solicitar um parcelamento daquele débito. Né? Ou seja, a pessoa então pediu o reparo, só para o pessoal entender. Vai vir na fatura o valor daquele reparo feito. Se teve que consertar, se teve que mexer na rua, ele vai para as pessoas entenderem. Vem nessa fatura. No momento em que ele assina o contrato de adesão, ele já está sabendo ali. E daí, conforme a hora de serviço, é feita a medida, tudo, vem todos os valores ali, o usuário já fica sabendo. A única coisa pendente que fica se há necessidade de fazer um parcelamento daquele valor da fatura, a Corsan faz o parcelamento. Surgiu esses dias um assunto de que quando falta água, e aí agora o senhor pode esclarecer isso, faltou luz, consequentemente foi a água, até que vem o gerador, é isso que acontece. Quando volta a água, nesse meio tempo que fica o ar rodando nos canos, faria com que como é que é o idômetro rodasse mesmo sem a água estar passando. Isso é fato? Pode acontecer ou é boato? Depende muito. Se é uma falta de luz de pequeno espaço de tempo, as redes estão cheias e não acontece. Quando há uma intervenção maior que seca nossas redes, mas para isso nós temos hidrantes instalados nas ruas, nós temos ventosas instaladas nas ruas, que é justamente para sofrer isso aí, a retirada do ar. Entendeu? Claro que nem toda ela, de repente, alguma coisa vai para... Mas assim, ó, isso depende muito da questão. Faltou luz 10, 15 minutos ali, nós temos reservatórios, as redes estão cheias de água, elas não vai estar faltando água, dificilmente vai secar aquela rede ali para ocasionar. E quando ela vem, logicamente que tem sequência. Mas para isso nós temos ventosas instaladas tem nos reservatórios, que geralmente entra para o reservatório e sai ali o ar. E não vai. Mas, por exemplo, a pessoa voltou a luz, tá sem água lá, deu essa questão do ar, começou a rodar o relógio lá.
ele pode vir aqui na Corsan e dizer, ó, pessoal, eu acho que não está certo isso aqui. A Corsan tem a possibilidade de fazer um teste, ó, não, realmente é o ar que fez esse consumidor gastar esse valor. Tá, isso aí, ó, o correto é já fechar o registro. Se tá, assim, aconteceu isso aí, fecha o registro até normalizar. Deixa quando a água chegar, ele libera, vai ter fazendo o teste. Essa questão de vir no escritório, tem os funcionários, eles vão ir até o local, possivelmente, tá? Para verificar. Tá? Outra coisa sobre as mudanças dos hidrômetros. Vocês estão fazendo várias... A troca, é isso. Isso tem um custo para o consumidor? O que significa no consumo final? Vai ajudar, de repente, até a diminuir um pouco o valor, porque esses novos talvez tenham mais tecnologia. Tem uns que são bem judiados, né? Isso. A grande repercussão das informações e reclamações dos usuários referem-se às substituições dos HDs. Por determinação até das fábricas, o tempo de garantia dela, dependendo da fábrica, de 5 ou 7 anos de garantia. Após esse período, o hidrômetro ele começa a submedir, ou seja, há um desgaste das peças e ele vai medindo menos. O que acontece na Corsan? Em alguns casos, nós tínhamos hidrômetros até de 20 anos na rede, né? 15, 10, 12 anos. Esses hidrômetros foram substituídos. Coincidentemente, foi bem num período do verão. Né? Então, assim, das faturas altas, são vários fatores. Num imóvel se está submedido, com hidrômetro antigo, e entrou um que marca a medição correta. Tá? As altas temperaturas fazem com que as pessoas tenham um consumo de água mais elevado que é natural. Né? Tem outros casos que nós temos que analisar. São Borja é um caso que está bem avançada nas obras de esgotamento sanitário, tem setores que já estão começando a ser cobrados e está cobrando o esgoto agora. Né? E assim, outro fator que foi nos mostrado lá na prefeitura, uma fatura, o esgoto. A cobrança dele é 70% do esgoto coletado do valor do consumo da água, não é do valor onde pega serviço básico ou se tem mais algumas coisas de serviços ali embaixo, adicionais. Não, é 70% do valor do consumo da água. Se uma fatura dá R$100, vamos botar um exemplo, de água, é R$70 de esgoto. E se uma fatura der R$50 de água, né, dá 35 de esgoto. Então, o esgoto, ele vai se aumenta o consumo de água, vai aumentar o valor na fatura do esgoto também. Então, são vários fatores que contribuem com esse aumento das faturas de água. Para você ter uma ideia, assim, ó, nós pegamos aqui hoje de manhã o volume medido. O que é o volume medido? É todo a soma dos hidrômetros de todos os imóveis, tá? Do mês de outubro, novembro e dezembro. No mês de novembro, em relação a outubro, que é um mês mais a menos, as temperaturas mais amenas, né, houve um acréscimo de 9.000 metros cúbicos de água. Volume medido, o pessoal consumiu. No mês de dezembro aumentou o calor, já houve um acréscimo de 12.000 metros cúbicos de água. Então, e esse aumento reflete tudo nas faturas também. Então, por isso que assim, ó, tem que analisar cada caso, uma análise. Por isso que as pessoas têm que vir até a nossa loja de atendimento para que sejam feitas as explicações. Porque daí devidas. Vocês vão conseguir avaliar, não, ó, realmente, vai avaliar, não, realmente fulano consumiu, não consumiu. E partindo do princípio, não, que a Corsan, a Egea, no caso, erramos, realmente deu um problema lá. Como é que essa pessoa consegue a restituição desse valor? Porque isso é uma dúvida que vai chegar para quem está nos assistindo. Ó, realmente foi comprovado, foi uma falha no equipamento. De repente, na próxima conta de água, a pessoa teria... Se for, quando acontece isso aí, para isso tem que vir aqui. Isso é a importância do pessoal vir aqui, né? Isso aí, ó, as lojas de atendimento, nós temos nas regionais a área comercial, que dá um suporte, assim como o Matheus que está aqui, que ele dá o suporte na área operacional. Né? Nós temos a área comercial para dar o suporte, constatando, verificando que houve um erro, algum equívoco, né? É feita a alteração. Se muita gente já vem com a fatura paga, de compensar para o mês seguinte. Então, assim, mas constatando que realmente houve esta falha, né, Luciano? Maravilha. Mas para o pessoal entender, então, cada caso tem que ser avaliado de forma, digamos, única, porque cada caso é diferente um do outro. Exatamente. Tem que ver o que consta na fatura, tá? Tem que olhar ali a descrição dos serviços. Se é só consumo, com nenhuma fatura que nós olhamos,
tem a ligação nova de água, poderá ter infração, né? Seja de hidrômetro, seja de outro tipo de infração, de lacres, enfim. Por isso que assim, ó, há um aumento das faturas, estamos falando do modo geral, ok, tá? Mas tem que ver o que aumentou, o que aquela fatura originou aquilo lá. Temos que ver ali, vai constar na descrição do serviço nas faturas da água. Perfeito, obrigado, Giovanni, sucesso para o senhor. Agora nós vamos voltar com o Matheus. Para quem está entrando agora, eu acho importante nós frisarmos sobre as faltas de energia elétrica. Teremos o gerador para resolver. Sobre os problemas que você chama ali, é recapeação, né? Repavimentação. Repavimentação, isso me fugiu o nome. Também, tá? Vai ter uma equipe especializada para que não ocorra mais isso. Isso é uma coisa que a população pode se despreocupar, então. Assim, ó, nós vamos... A nossa, que nem eu expliquei agora há pouco, a gente está querendo sempre evoluir. Então a gente olha muito para as situações, os apontamentos. Nós não queremos ficar respondendo questionamentos. Então pode ter certeza que nós estamos buscando cada vez mais evoluir na prestação do nosso serviço. Outro ponto também, só nessa questão que o Giovanni passou aqui também, que é muito importante também, que a gente encontra bastante, essa questão de vazamentos ocultos, ou vazamentos na parte interna. Então, a Corsan, a responsabilidade dela vai até o hidrômetro, o relógio, quadro ali, né, onde fica a marcação. Nós só vamos até ali. Dali para dentro é de responsabilidade do cliente. Então é muito importante o cliente estar cuidando bem ali. Às vezes é muito recorrente. A nossa experiência, assim, os vazamentos ocorrem onde? Nas caixas acopladas de descargas, na entrada da caixa d'água, ou até mesmo vazamentos ocultos. Caso suspeite de algum tipo de vazamento, ó, eu acho que estou com vazamento na minha casa. Um teste legal de fazer, para entender, para ver se de fato a rede interna está estanque, é o quê? Chega um determinado horário da noite, quando não tem mais nenhum tipo de consumo em casa, orienta o pessoal na casa lá para ninguém mais utilizar água naquela noite, para fazer um teste. A caixa d'água está cheia, todo mundo já tomou banho, já foi no banheiro, tudo certo. Pega lá a marcação que está no hidrômetro. O hidrômetro é para estar parado nesse momento. Por quê? Porque teoricamente não está tendo mais consumo. Aí pega a marcação, anota todos os números ali. E chega no outro dia de manhã, ainda sem ninguém ter utilizado a água, antes de alguém lá começar a fazer o café, tomar o chimarrão, dá uma olhada como é que está o número lá. Se teve variação da manhã para a noite, consegue até precisar o volume que foi possível vazamento. Então, assim, é um teste importante que o cliente consegue averiguar se está tendo algum vazamento na parte interna ou não. E se realmente tiver esse vazamento, como é na parte interna, ou seja, após o hidrômetro, é de responsabilidade do cliente. Então a gente tem essa sugestão para que o cliente siga esse passo a passo. Muito bem, quero agradecer vocês por nos atender. Aproveitando, antes de vocês saírem para os próximos trabalhos, a gente veio até aqui e vamos continuar conversando, a gente ter essa proximidade maior. Vamos passar a palavra aqui para o senhor Giovanni, para finalizar com ele também, e agradecer vocês por nos atender. Tá. Luciano, né, a SB News aí, eu quero agradecer, tá, o convite, e aqui a gente se coloca à disposição para participar, fazer novas rodadas de conversa, esclarecimentos de dúvidas, né, tem o nosso contato, é só acionar a gente, nós estamos à disposição. Maravilha, vamos passar ali para o senhor. Luciano, complementando então as informações que nós falamos da nossa loja de atendimento, a Corsan tem outros canais de comunicação para usuários ainda, que é o site da Corsan, www.corsan.com.br. Temos um WhatsApp, que é o 051 99704 6644, e o 0800 também, que ele consta na fatura dos usuários. Tá? Então, assim, ó, a Corsan, ela tem uma tabela tarifária. Essa tabela tarifária é regulada pela AGERGS, a nossa agência reguladora. Então, todos os valores que constam ali na tabela tarifária, pertinentes aos serviços, são todos regulados por uma agência reguladora, no caso a AGERGS, né? Por exemplo, assim, a Corsan Egea está com 1 ano e 8 meses aí no mercado. Desde quando foi adquirida da Corsan, o preço da tabela tarifária, os mesmos valores. Tá? Agora, neste mês de janeiro, foi concedido um aumento de 6,46, autorizado pela AGERGS, nas faturas agora de fevereiro, que estamos começando o mês e começam a ser emitidas.
Que daí vai vir um valor um pouco mais alto. 6, é bom que as pessoas já saibam que vai vir um gente... pouco mais alto, porque senão a pessoa vai Exatamente. pensar, a minha veio mais alto sem eu consumir. Houve esse aumento que vai vir na próxima desse fatura. mês, as faturas de janeiro não. Tá? É para recompor a inflação, é importante colocar. Isso, né? Recompor a inflação nesse período que houve aí. Tá? E salientando mais uma vez, as substituições de hidrômetros que a Corsã está fazendo, não só aqui em São Borja, mas em todo o estado, onde compõe a Corsã e a EGEA, né? Isso aí não tem custo nenhum para o usuário, tá? Fica bem claro assim, é um serviço da empresa que tá. Nós fizemos no ano de 2024 e vamos continuar substituindo o HD no ano de 2025, até é uma necessidade, conforme o ano de fabricação do HD, nós vamos fazendo a substituição. Maravilha, muito obrigado. Aí está, conversamos com o Matheus Felipe e o Giovanni Sonsini, da Corsã, trazendo informações importantes. Voltaremos a ter novas conversas para tentar, de toda maneira, tirar as dúvidas da nossa audiência. Um grande abraço.